Meu caro amigo Paulo Araújo, bom dia aos ouvintes da FM Cultura de Teresina. Logo depois de tomar posse no atual mandato, o quarto como prefeito da capital, o economista Firmino Filho baixou um decreto determinando a redução de gastos da máquina administrativa municipal em 20%, em média. Na semana passada, após uma série de avaliações acerca do impacto das medidas, o chefe do Executivo teresinense encaminhou para a Câmara Municipal um projeto que extingue aproximadamente 800 cargos em comissão na Prefeitura. A medida se justifica em razão da crise econômica e financeira pela qual está passando o país e que afeta seriamente as finanças dos estados e municípios brasileiros. No Piauí, que é tido como o mais pobre da federação, esses efeitos são ainda mais sentidos, justamente por causa de sua fragilidade econômica. Praticamente 60% da mão de obra economicamente ativa do Estado se vincula a qualquer das instâncias de poder, seja municipal, estadual ou federal. Por isso, a importância de resguardar as finanças públicas por aqui, porque existe quase que uma dependência de toda a estrutura econômica do Estado em relação ao poder público. Basta ver que o atraso de salários em qualquer das instâncias de poder provoca uma reação imediata no comércio, falência de empresas, demissão de funcionários e, consequentemente, impacto de novo na economia do setor público. Haja vista a diminuição na arrecadação de tributos. Muitas empresas chegam a fechar suas portas, é o caso das empresas da construção civil. O prefeito Firmino Filho esclareceu que esta medida está sendo adotada neste momento porque, em função da sua condição financeira, o estado do Piauí passa a sentir mais tardiamente os efeitos da crise, que se refletiu de princípio nas grandes empresas dos estados do Sudeste brasileiro. Por outro lado, ele explicou também no programa Em Sintonia com a Cidade, aqui da FM Cultura, que a extinção de cargos comissionados não significa demissão de pessoal, porque estes cargos, eles existiam na estrutura da prefeitura. No entanto, eles não estavam sendo ocupados. Não tinha havido nenhuma nomeação para esses cargos. É exatamente isso que está fazendo a Prefeitura de Teresina, cortando na carne, ao reduzir o número de cargos comissionados, ao dispensar a possibilidade de preenchimento desses cargos ao longo do presente exercício, tudo para que o município tenha condições de conviver com as dificuldades impostas pela crise nacional e possa manter em dia o pagamento dos seus compromissos, tanto com servidores quanto com fornecedores. A propósito, esta tem sido uma marca positiva dos governos em Teresina ao longo do tempo. Honrar compromissos, pagar o que deve, inclusive na manutenção do calendário de pagamento. Alguns gestores, pelo Brasil afora, disfarçam o atraso alongando o prazo no calendário anual de pagamento. Assim, um compromisso que era para ser pago, por exemplo, em 1º de março, ele foi alongado para 31 do mesmo mês, ou seja, isso representa inarredavelmente, não importa que nome se dê, é um atraso de 30 dias no pagamento da despesa determinada, seja o salário do servidor, seja o que se deve aos credores, né? Empresas de construção civil, aos fornecedores de serviços, de produtos, né? Já que hoje nós temos a história dos serviços com a terceirização. Para quem vai pagar, é uma excelente providência, é uma estratégia, mas para quem vai receber, trata-se de uma verdadeira tortura, porque estas pessoas, elas têm compromissos com prestações, cartões de crédito, colégio das crianças, despesas de alimentação e combustível, transporte público, etc. São muitas as despesas que uma pessoa produtiva tem hoje na sociedade brasileira, piauiense e teresinense. E é para evitar esse tipo de situação que o administrador público consciente, respaldado pela experiência e pela capacidade gerencial, adota medidas preventivas que antecipam a economia naquilo que pode ser economizado e que não representa necessariamente uma prioridade para a máquina pública, que deve zelar, em primeiro lugar, pela qualidade de vida da sociedade em geral, em seguida, garantir a segurança jurídica salarial dos seus servidores e logo depois pagar, no prazo combinado, o que deve aos seus credores. Por isso é que se diz, nenhum malabarismo,
substitui a honradez e a verdadeira dedicação à causa pública. Este é o nosso editorial de hoje. Bom, o nosso Trânsito em Movimento hoje traz informações, dicas sobre transportar crianças em veículos, né? Elas devem ser transportadas com segurança. O cinto de segurança para a gestante deve ficar abaixo e não acima da barriga. Esta medida protege mãe e protege o filho, quer dizer, antes da gestação, antes do nascimento, ainda durante a gestação, já tem que começar essa preocupação, quando vai andar de carro. O bebê conforto, ele deve ser instalado em posição oposta ao fluxo do carro, certo? A cadeirinha, ela deve ser instalada a favor do fluxo do veículo, né, de frente. A partir de 7 anos ou 1,45 m de altura, a criança pode deixar a cadeirinha, mas utilizando sempre o cinto de segurança no banco traseiro. As crianças só podem utilizar o banco dianteiro a partir dos 10 anos de idade. O condutor consciente e responsável não transporta crianças no porta-malas. Não transporte crianças em pé ou no colo de adultos. Utilize a trava de segurança das portas traseiras, porque menino é menino. É isso aí. Muito bem, Paulo Araújo e a previsão do tempo. Muito bem, Antônio Rodrigues, vamos aqui a previsão do tempo. Teresina amanhece com tempo bom, um céu limpo, temperatura na casa dos 25 graus Celsius, a mínima deverá ficar em torno de 35 graus, umidade relativa do ar em torno de 80%. Isso por conta, até estranho, porque ontem por volta das 18 horas, Teresina recebeu uma chuva fortíssima, com ventos fortes. Inclusive, né? Foi previsto, né? Tempestade, né? É o que se chama de tempestade. Exatamente. É o estágio inicial de uma tempestade. Então, muita água ontem, muita chuva, e durou até por meia-noite, né? Chuva forte aqui em Teresina, né? Bastante água ontem à noite. É isso, são 7 horas e 14 minutos. Vamos às notícias? Vamos às notícias? Paulo, eu tenho uma informação aqui antes, uma informação de última hora. Por conta dessa chuva forte, né, dessa tempestade que caiu ontem em Teresina, o aeroporto Petrônio Portela ficou em estado de alerta. Significa dizer que a visibilidade está bastante reduzida e que o aeroporto opera no limite em sua capacidade para receber aterrissagens e fazer decolagens. Com isso, o serviço de meteorologia fica no amarelo, o que caracteriza a advertência. Os especialistas, né, em aviação, eles dizem, olha, está no amarelo o aeroporto. Isso implica, principalmente, para aviões de pequeno porte, tendo em vista que as grandes aeronaves, elas funcionam basicamente pelo radar, ou seja, através dos seus instrumentos, dependendo pouco da visibilidade humana. Existe um determinado tipo de alerta em que até mesmo os grandes aviões ficam impedidos de aterrissar. Porém, este não foi o caso ocorrido em Teresina nesta quinta-feira, dia 30. O controle, nesse caso, ele avisa o piloto, né, mesmo estando no amarelo, que está de chegada, aquele piloto que está chegando, através de um sistema chamado ATIS, para informar sobre as condições da pista e acerca da situação climática. O equipamento funciona por meio de frequência de rádio. Esse que, né, o controle se comunica com os pilotos que estão de chegada. Então, o aeroporto, ele, por conta desse temporal, ele funcionou no amarelo. Tem muita coisa que a gente não fica nem sabendo, tem que ouvir aqui a FM Cultura, né? Exatamente. É isso aí, Paulo. São 7 horas mais 16 minutos, é o Jornal da Cultura, primeira edição, desta sexta-feira, 31 de março de 2017. E prevendo um ano de 2017 sem aumento de receitas e com baixo crescimento econômico, o governo do Piauí baixou decreto determinando que todos os órgãos da administração direta e indireta têm 60 dias para estabelecer medidas de contenção de despesas que resultem na economia de 30% no custeio da máquina pública. A medida já havia sido anunciada no início do mês de março, quando o secretário de Administração do Piauí, Franzé Silva, afirmou que cortes eram necessários para que a folha de pagamento continuasse sendo paga em dia e os investimentos não cessassem. No decreto do governo, publicado no Diário Oficial do Estado, de terça-feira, 29 de março, está dito que o corte no custeio é necessário para garantir o equilíbrio financeiro
assim como dá conta de pagar despesas primárias que vem crescendo ao longo dos meses. O documento prevê percentuais diferentes para todos os tipos de despesas. As chamadas despesas essenciais, energia elétrica, água, telefonia fixa, imóvel, locação de imóveis, internet, etc., deve ter um corte de 10%. Já as despesas contratuais obrigatórias, que são locação de mão de obra terceirizada, locação de veículos, fotocopiadoras, aquisição de combustíveis, manutenção de bens imóveis, etc., terão um corte de 20%. O secretário de governo, Merlong Solano, fala sobre o assunto e diz que a meta é economizar 200 milhões de reais por ano.